porque nós tivemos em meio à investigação a descoberta realmente incrível de um autogrampo, Apoliana. É uma gravação, Amadeu, que tem aí pelo menos 1 hora, que foi encontrada pela Polícia Federal num computador de ramagem, em que há os interlocutores nessa gravação, Bolsonaro, o general Heleno, que foi comandante do GSI, e o próprio Ramagem, em que eles tratam de uma artimanha para tentar blindar Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. O plano de Ramagem seria a investigação dos auditores fiscais que estavam apurando o caso do Flávio. E a gente, lembrando que o caso acabou sendo arquivado, então, efetivamente deu certo, né, vamos dizer assim, depois dessa descoberta do áudio, o Ramagem, que é considerado aí da conta dos mais fiéis a Bolsonaro, o que foi que aconteceu? O presidente suspendeu uma gravação que ele estava fazendo na sede do PL, irritadíssimo quando ele teve conhecimento dessa gravação, e ficou ali na sede do Partido Liberal, onde ele fazia essas gravações, mas realmente uma situação que coloca Bolsonaro até mesmo em situação de fragilidade. Se um nome muito próximo a ele, como o Ramagem, faz um tipo de gravação como essa, delatando um esquema de interferência clara num processo contra um dos filhos do ex-presidente, que outras coisas poderiam estar acontecendo. Então, realmente, o que os aliados têm comentado é que isso deixou Bolsonaro fora do seu prumo e acabou nessa suspensão aí, e não deve gravar tão cedo, né? Irritado do jeito que está, a programação aí com os pré-candidatos deve ser interrompida. Agora é mesmo uma coisa inacreditável que, primeiro, que o Ramagem tenha gravado. Ora, se eu vou... Ele se grampeou cometendo um crime. Ele se grampeou cometendo um crime e grampeando o presidente da República. Fez isso no computador pessoal dele como chefe da ABIN. E pior, deixou lá a gravação, que depois foi encontrada pela Polícia Federal. Se a gente não tivesse noticiando, se não fosse trazido pela PF, se esse vídeo, esse áudio, não tivesse disponível, ninguém acreditaria, professor Vira, uma parlapatice, professor. Eles são trapalhões, né? Ainda bem, né? Porque se não fossem trapalhões, nós estaríamos numa ditadura. Observe tudo o que eles fizeram, as últimas notícias que nós demos nessa semana, do número de vezes de trapalhadas que eles fizeram, um gravando o outro fazendo coisa errada, um xingando o outro, e depois o episódio de 8 de janeiro de 2023, o golpe fracassado. Se eles fossem organizados, tivesse gente com aquele espírito, infelizmente, latino-americana, que marcou a história latino-americana de golpismo, aqui não. O tenente-coronel Mauro Cid, quando chegou à Polícia Federal, ele desmaiou. Você imagina, Amadeu e quem nos acompanha, se ele estivesse na guerra da Ucrânia, imagina, um tenente-coronel que desmaia quando chega a polícia. Isso daí é o Exército Brancaleone, a célebre comédia italiana dos anos 1960. E veja, o almirante Bento Teixeira estava trazendo na mochila muamba, um almirante que estava a proteger as nossas costas, uma das maiores costas que nós temos no mundo, né? Entre os maiores países é o Brasil, o nosso mar territorial. O almirante trazendo na mochila muamba, um general de 4 estrelas, pai de Mauro Cid, que não sabe tirar uma fotografia. O que ele ficou fazendo décadas estudando no exército, décadas, ele não sabe que um espelho reflete. Ou seja, aquilo que a humanidade descobriu há milênios, um general do exército brasileiro não sabia, além do principal, que era cometendo um ato criminoso. Era peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Então, apresenta um Brasil, pode ser dando aquela simples de otimista, apresentou um Brasil que nós não conhecíamos e que é fundamental nós conhecermos para reformá-lo. Não é possível ter forças armadas assim, elas têm que ser enxutas, com excelente nível tecnológico,
com grande capacidade de defesa do território nacional, né? Diminuir essas aposentadorias que são absurdo, quer dizer, ser forças armadas mesmos, né? E, ao mesmo tempo, ter uma estrutura de segurança do Estado, e aí entra a BIM, que seja séria, né? Que não entre a cada governo enfiando os seus amigos, não. Seja o pessoal concursado. E os poderes constituídos agirem, porque muitos desses citados são parlamentares. Deveriam imediatamente se reunir as comissões de ética e tomar as providências. Não o fazem, assim como muitas vezes os inquéritos. Eu sei que precisam ser cuidadosos, concordo, mas tem de ser um pouco mais rápidos para que a justiça possa agir. Outro dia, por fim, eu li uma matéria aí de alguém que falou uma coisa certíssima. O mundo, e a França em particular, estavam horrorizados com a possibilidade da vitória dos fascistas, que são fascistas, dos fascistas franceses, liderados por Marine Le Pen. Aqui no Brasil, foi simplesmente banalizado. É como se fosse algo absolutamente normal. Eles continuaram a agir sem que haja uma resistência da estrutura estatal. Por que eu falo da estrutura estatal? Porque, infelizmente, a sociedade civil brasileira está invertebrada, como diz o Ortega y Gasset, célebre filósofo espanhol, que o Bolsonaro achava que eram dois, Ortega y Gasset, né? Que o Brasil está totalmente invertebrado, infelizmente. Vamos fechar a participação da Raniele com a reforma tributária na Câmara.